algo para compartilhar com você. E eu acredito que é um assunto da mais alta importância para a igreja, para esse tempo, para nós, para esse bairro. Gostaria de falar, você pode colocar aqui para mim, já colocou? Queria falar hoje sobre a autoridade das Escrituras e o avivamento. São dois temas que se relacionam. O avivamento depende da autoridade das Escrituras. E a autoridade das Escrituras é Deus falando. Por isso que eu tenho repetido e vou repetir, enquanto o Senhor me der saúde e voz, que a voz do Senhor, que o poder do Senhor, que a palavra do Senhor tem que ser o ponto mais alto da minha e da sua vida. Agora, antes de eu entrar em alguns textos aqui, a título de introdução, eu quero te dizer o que são as Escrituras. O que é as Escrituras? É o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Você está com a sua Bíblia aí, essa noite? Você tem uma Bíblia? Você usa a sua Bíblia Sagrada? Você lê a sua Bíblia Sagrada? Você permite que a palavra de Deus que está dentro dessa enciclopédia chamada Bíblia, você permite que essa palavra entre em seu coração e promova o avivamento que nós estamos esperando, a transformação que nós queremos? Este livro, o Antigo Testamento, são 39 livros. O Novo Testamento são 27 livros. Esse livro foi escrito em 1600 anos, aproximadamente, por mais de 40 autores, em lugares distintos, na geografia daquele tempo. O que mais a Bíblia é? Agora você projeta para mim, Agnes. 2 Timóteo 3,16. Está escrito. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada. Por quem? Por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então as Escrituras são inspiradas por Deus. A Escritura é útil para nós. Ela nos ensina, ela nos repreende quando nós estamos vivendo de forma desalinhada daquilo que é a verdade. E a verdade estão contidas nas Escrituras. E como igreja do Senhor, nós temos que observar, receber, assentar em nosso coração e praticar aquilo que está escrito. Por quê? Porque é inspirado. A Escritura é, ou, se você preferir, a palavra de Deus é inerrante, infalível, confiável. Ela não pode errar, porque é a palavra de Deus. Ela se explica. Quando você dedica tempo a estudá-la, ela se explica. Há muitas pessoas que têm dúvidas sobre a teologia. A palavra de Deus foi escrita em hebraico, depois em grego. E a palavra para teologia em grego é theos, logia. É importante você saber. Theos é Deus, logia é o estudo. Portanto, quando eu, nos debruçamos a leitura das Escrituras, nós estamos praticando a teologia. A teologia, nós estamos estudando Deus. Ah, mas nós não podemos estudar Deus. Podemos, porque Deus deixou 66 livros para que eu e você estude, compreenda, apreenda, flua e viva pela palavra de Deus. O que mais a autoridade, o que mais as Escrituras têm? Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: passará
o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esse texto é um texto que trata do fim dos tempos. Todavia, Jesus Cristo afirma que as palavras dele não vão passar. Aquilo que ele disse, aquilo que ele lhe prometeu pautado em sua palavra. Ele vai cumprir, se nós vivermos em obediência à autoridade das Escrituras. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. O que mais as Escrituras são? Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, olha só, as Escrituras, a palavra vem de onde? Do Senhor. A palavra vem do alto, a palavra vem do trono, a palavra vem da sua glória, a palavra vem da sua majestade, a palavra vem da sua eternidade, a palavra vem do conselho da sua vontade. A palavra é a vontade do Senhor. A palavra veio ao profeta Jeremias, depois tornou-se registro, entrou para as Escrituras, o qual nós lemos, e ela tem autoridade. E o que ele disse a Jeremias? O que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12, disse-me o Senhor, novamente o Senhor fala, novamente a autoridade das Escrituras, viste bem, porque eu zelo sobre a minha palavra para cumpri-lo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso em cumprir a sua palavra. Como igreja do Senhor, eu repito, o ponto mais alto da tua vida tem que ser a palavra. É ler, entender e aplicar, para depois ensinar. É ler, aprender, aplicar, e depois eu fluo no ensino, eu fluo na profecia. Ah, mas eu não entendo. Quanto tempo você tem gastado pedindo ao Espírito Santo que te faça compreender as Escrituras? Ah, eu não entendo. Quanto tempo e humildade você tem gastado para chegar diante de homens e mulheres que são versados na palavra e dizer, ensina-me, ensina-me, ensina-me o que eu devo ler, ensina-me a interpretar. Porque o grande sofisma dentro da igreja, e o sofisma é a seta, chamamos de seta. O grande sofisma é, eu não sei, eu não entendo. Um sofisma demoníaco, maligno. É o mesmo sofisma na mente de Eva. A grande batalha espiritual de compreensão daquilo que Deus fala está lá em Gênesis. Quando no culto a Deus, o culto com Deus, na viração do dia, havia culto com Deus, lá estava Deus e Adão no culto. E Deus disse, Adão, desta árvore não comerás, porque no dia que comeres, morrerás. Veio a palavra, a autoridade da palavra a Adão. Deus colocou Adão para dormir, Deus deu para Adão uma esposa. Adão disse à esposa, desta árvore eu estava no culto tal dia, você não estava lá, mas eu vou dizer para você o que eu aprendi, não toque nessa, não coma desse fruto. Passou o culto, chegou a segunda-feira, Eva foi fazer o trabalho dela de casa, Adão foi fazer o trabalho dele de marido. A serpente, o diabo, foi até Eva e deturpou a palavra de Deus. É o mesmo sofisma, é a mesma mentira, é a mesma estratégia, é a mesma técnica, é o mesmo método do nosso adversário, o diabo. Foi assim que Deus disse? Não. Deus falou que eu não posso tocar. Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não podia comer. Distorção da palavra. E aí, Eva caiu no engodo e na mentira do diabo, fazendo aquilo que não lhe era devido. A igreja do Senhor no século 21
está precisando ser avivada, está precisando ser transformada. Não há avivamento sem a autoridade da palavra de Deus dentro do seu coração. Não há avivamento sem o entendimento da palavra de Deus. Não há. Tudo que é fora da palavra de Deus é heresia. Tudo que é fora da palavra de Deus é perverso, é distorcido, é maligno. E eu e você precisamos repreender esse espírito de confusão, de distorção, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Muito bem. O que é avivamento? O avivamento é um despertamento. Relógio ontem do meu celular me despertou às 7 da manhã, porque eu tinha um compromisso com o pastor Cícero, no encontro do pastor Cícero. E lá eu estive no meu compromisso, porque o relógio me despertou. O avivamento é um despertar da igreja para olhar para uma crise. Daqui a pouco eu vou citar 3 homens bíblicos que foram usados por Deus para um avivamento. Já, já. Eu vou transicionar com muita calma para você entender. O avivamento, que é esse despertamento. Eu acordei, eu despertei. Eu tinha um compromisso com a palestra de libertação. Havia uma crise naqueles encontristas. A crise era, eles estavam cativos e sob custódia do inimigo. Então Deus me envia lá com o pastor Marcos e com o Tiago, nos despertando para essa crise. De maneira que Deus nos usou, avivados, para que essa palestra, a palavra de Deus, entrasse no coração, para que orássemos. A sua oração não é poderosa. Poderoso é Deus que responde a oração. Nós temos que orar. Poderoso não é o pregador, poderoso é a mensagem. Então, o avivamento é o despertar. Você começa a olhar para a crise da família, a crise da identidade de gênero, a crise moral, a crise do que o errado é certo e o certo é o errado. A crise política, lembra nos dias de Neemias? A crise espiritual, a mistura, o engano, a distorção, a mentira, a crise ideológica, a crise filosófica. Ai, que palavra difícil, pastor. Que ideologia, querido? Se não um conceito sobre alguma coisa. Eu não penso assim, eu não acho isso. Isso é um exagero. Você está em crise. Eu não concordo com a palavra de Deus, você está em crise. Eu não entendo o que eu leio, você está em crise. Eu não consigo orar, você está em crise. Eu não consigo servir ao Senhor, você está em crise. Eu estou magoado, você está em crise, porque o Deus da cura se manifestou esta noite aqui. Para você ser despertado, você tem que reconhecer. Reconhecer. Agora, o avivamento carrega alguns aspectos diante da crise. Todos estão entendendo o que é crise? Esse despertamento. Veja só, o avivamento, ela é serva de Deus. Ela vem derramada por Deus. O avivamento, ela não vem por si só. Nós não geramos o avivamento. Muito menos nós temos autoridade para isso. Mas nós podemos nos dispor ao Senhor. Mas carrega alguns aspectos. Para você ser avivado, você tem que se arrepender. Tem que sofrer uma mudança de mente. Não só lágrimas, mas uma mudança de mente. Um desejo de ser despertado. Você tem que ser quebrantado. Desejo de mudança. Você precisa
confessar pecados, ser sensível ao erro. Porque quando Deus vem na viração do dia, lá para as 18 horas, 19 horas, encontrar com Adão e Eva, e Eva que já havia pecado, entraram em crise, e por causa da distorção da palavra, eles se esconderam. Quantos de nós estamos nos escondendo na questão de confissão dos pecados? Quantos de nós somos orgulhosos? Quantos de nós? Entra culto e sai culto, entra culto e sai culto. Olha para a tua vida. O que mudou? Está avançando? Está paralisado aqui? Aqui parou, aqui avançou, aqui retrocedeu. Se pergunte, por quê? Mas você tem a resposta. Você sabe qual é a crise. Você sabe onde você precisa ser avivado, transformado. Um outro aspecto é um retorno para a palavra de Deus. Eu quero ser avivado. Eu preciso voltar para a palavra de Deus. No século XVI aconteceu algo na Europa. A igreja daquele tempo, de entre 1500 e 1600, estava vivendo a era negra da igreja. Distorção da palavra. A palavra se perdeu, não a palavra papel, a palavra se perdeu dentro do coração. As igrejas daquela época, elas praticavam algo muito ruim. Eles vendiam milagres, que é chamado de indulgências. Eles vendiam milagres. Olha, se você comprar isso aqui, você vai ser avivado. É isso que a palavra diz? Se você tomar essa água, você vai receber a unção para milagres. É isso que a palavra diz? Tem alguma coisa acontecendo do tipo? Tem alguma coisa acontecendo pelo Brasil afora, nesses moldes? Mas o engraçado é que a gente consegue identificar lá fora. Agora eu quero te convidar a você viajar para dentro de si mesmo. Todas as vezes que nós rejeitamos, não entendemos, e praticamos ao inverso daquilo que é nos ensinado, nós estamos consumindo indulgências. Nós estamos consumindo erro. Um efeito inverso. Você não está vendendo, mas você está consumindo. Porque eu e você talvez não está praticando aquilo que a autoridade da palavra de Deus tem falado ao seu coração. Assim era lá. Um homem foi levantado por Deus nessa crise. Um padre católico chamado Martinho Lutero. Esse homem observou e falou: tem algo errado. Esse homem teve um despertamento gerado por Deus. Esse homem percebeu que estava errado. O fluxo do mover que estava vendo ali era demoníaco, era distorcido. Não havia autoridade de palavra ali. Então ele precisava responder aquilo. Esse homem escreve algumas teses, são 95 teses que rebate toda aquela indulgência. E ali nasce os 5, que chamamos de solas, os 5 somentes. O que vem a ser isso? Somente a fé no nosso Senhor Jesus. Eu não posso ter fé em outra coisa. Isso é avivamento. Somente a graça salva. A graça não é uma força, a graça é Cristo, porque Ele nos salva. Somente a Escritura é a verdade. Por isso a autoridade das Escrituras. Não há verdade fora disso. Somente Cristo é o Filho de Deus, Deus vivo. E a glória, somente há. Então nós relacionamos aqui o que é autoridade bíblica e o que é avivamento. Nós podíamos falar de histórias de avivamento, históricos, que muitos
muito vem ocorrendo. Avivamento da África, avivamento da Romênia, avivamento da Rua Azusa. Você tem estudado? Estude o avivamento. Pode perceber que o avivamento vem de um coração compungido, coração contrito, coração arrependido. O avivamento vem de um despertamento. Eu desejo, Senhor, faz de novo, faz em mim, transforma-me. Senhor, eu confesso os meus pecados. Senhor, eu quero mudança. E os céus se rasgam, e a glória do Senhor nos enche. E essa cidade é avivada. Avivamento não é só um barulho. Avivamento não é só falar em línguas estranhas. Avivamento não é só o poder. Avivamento é jovens que estão em biqueiras, se rendendo a Deus. O avivamento é pessoas passando, e tamanha glória de Deus tem aqui, que as pessoas correm e pedem para nós: eu quero conhecer Jesus, eu quero me arrepender. Isso é avivamento. Mas começa em nós. Essa na igreja, essa no seu coração, essa no quebrantamento. Comece a parar de apontar o dedo aqui e apontar o dedo aqui, e olhar para lá em vez de olhar para o irmão. É olhar para cima e dizer: Senhor, trata comigo, trata comigo, trata comigo. E assim foi. E houve o que chamamos de a reforma protestante. Cá estamos, debaixo dessas verdades que vêm da palavra de Deus. Agora, já há algum tempo venho estudando sobre o ministério de 3 homens. E essa parte eu vou fazer bem devagarzinho para você entender. Eu expliquei aqui alguns domingos atrás que, por causa da desobediência do povo de Deus, o povo foi levado cativo. Me ajudem, por favor. Cativo. Para onde? Para onde? Babilônia. Por causa da desobediência. Mas o profeta Jeremias disse que esse cativeiro duraria, vamos ver se vocês conhecem de Bíblia. Quantos anos duraria o cativeiro? 70 anos. Passados 70 anos, Deus levanta um homem que estava lá no cativeiro. Primeiro Deus levanta um rei chamado Ciro, que emite um decreto e fala: a partir de hoje, em todo o império aqui babilônico, está aprovado o retorno dos judeus, dos hebreus, para a sua terra. Um homem chamado Zorobabel foi nomeado governador lá da província de Judá, de Jerusalém, aonde naquele tempo, depois do cativeiro, estava tudo o quê? Destruído. Lembra? Os muros destruídos, as portas queimadas, a miséria, a fome, os inimigos em volta da cidade, o templo de Deus destruído e saqueado. Agora chegou a hora da volta. Um homem chamado Zorobabel. Quem é Zorobabel? Se você ler um livro chamado Esdras, você vai entender quem é Zorobabel. Zorobabel foi um homem de Deus, junto com outro homem de Deus chamado Josué, um sacerdote, junto com mais um monte de gente. No ano de 516, 70 anos depois, eles voltam para a Babilônia. Para fazer o quê? Avivar o templo de Deus. Reconstruir o templo de Deus. Onde nós conhecemos a história de Zorobabel? Lá em Esdras, que depois tornou-se registro bíblico e agora é autoridade das escrituras da nossa vida. Quem está entendendo? Está difícil? Está difícil? Está simples? Melhorou, Diego? Está difícil. Zorobabel volta. Esdras capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 7.
Agora nós vamos falar desses 3 homens que foram usados em tempos diferentes para realizar um avivamento. Agora eu vou explicar de homens que viveram o avivamento. Ok? Todo mundo está entendendo? Ok. Zorobabel volta. No capítulo 1 ao capítulo 6, vai explicar tudo sobre Zorobabel, que é o ministério de Zorobabel. Qual era o papel de Zorobabel? Reconstruir o templo. No capítulo 3, a narrativa é que Zorobabel lançou os fundamentos do templo, do altar. Sabe o altar? Para o povo hebreu, o altar do templo significava a presença de Deus. Para nós, a presença de Deus está nas Escrituras e está no poder do Espírito residente em nós por causa da Escritura. Por causa da Escritura, porque a Escritura é a verdade de Deus. Zorobabel vai lá e constrói o altar, onde ficaria a arca da aliança, que representava. Então Zorobabel começou a obra. Mais adiante os inimigos se levantaram. Todas as vezes que você for pedir avivamento, o inimigo vai se levantar. Os inimigos se levantaram, disseram, olha, rei, já era um outro rei Dário. Olha, rei Dário, está vendo ali Zorobabel, essa turma? Eles estão levantando um templo rebelde, uma cidade rebelde. Está lá em Esdras. Está no livro de Esdras. Estão levantando uma cidade, Esdras capítulo 4. Estão levantando uma cidade. E eles não vão pagar tributos a você. Então embarga a obra. O rei decreta, embarga a obra. Agora, eles estão diante de uma crise, mas Deus vai falar com eles. Aí entra Zacarias. Aí que entra Ageu, o profeta. É simples entender. Eles precisavam avivar aquele lugar. Teve um problema. É nessa hora que a gente tem que confiar em Deus. Chega ali, Zacarias, e fala assim, Zorobabel, não é por força, não é por poder, é pelo meu? Pode falar, é pelo meu Espírito. O que Deus está dizendo? É eu que vou fazer. Eu que vou fazer. Se você confiar no Senhor, é o Senhor que vai fazer. Se você confiar no Senhor, é o Senhor que vai te honrar. Se você confiar no Senhor, é o Senhor que vai se mover na sua vida. É o Senhor que vai te dar respostas. É o Senhor que vai te mostrar. Mas saia da frieza espiritual. Saia. Zorobabel, debaixo da palavra de Deus, volta para o templo, retoma as obras. Deus coloca no coração do rei Dário da Pérsia, da Babilônia, que ele procure nas crônicas dos reis, registros dos reis, que eles procurem aonde estava o decreto de Ciro. Ele acha o decreto de Ciro, onde está escrito, eles vão reconstruir o templo, Ciro falando. E além de reconstruir, eu quero que vocês financiem tudo o que eles precisarem. Vocês vão pagar os pedreiros, vocês vão pagar os engenheiros, vocês vão dar tudo o que eles precisam. O que aconteceu nos dias de Zorobabel? Ele fez o templo. Ele construiu o templo. Com a ajuda do Senhor. Avivamento. Avivamento. Um outro ministério foi o de Esdras mesmo. O próprio Esdras. Esdras voltou, querido, em 456. Quase 40 anos depois. De Zorobabel. Qual era a finalidade de Esdras? Esdras, primeiro, quem é Esdras? O capítulo 7 de Esdras fala do próprio Esdras. Este homem era um homem, capítulo 7, versículo 6, coloca aqui para mim. Este homem era um escriba. O que é escriba? Um intérprete na palavra de Deus. Qual que era a finalidade dele? Trazer a lei, restaurar a lei, restaurar a palavra de Deus para aquele povo. Deixa eu explicar uma coisa. Aquele povo estava 70 anos cativo. Lá em Jeremias, Deus manda eles terem casas, eles trabalharem na lavoura, na agrícola, eles se casarem e eles terem filhos.
pela linha de tempo, 70 mais 40, 110 anos aí, entre Zorobabel e Esdras, tem gente que foi para lá, que nasceu aqui. E tem gente que estava aqui, que ficou 110 anos sem contato com a palavra de Deus. Entende o avivamento de Deus? Ele faz aquilo que é necessário. O povo que está lá fora, perdido, desviado, não tem contato com a palavra de Deus. Nós queremos ganhá-los. Nós só vamos ganhá-los se nós nos submetermos à autoridade das Escrituras, se nós nos debruçarmos nas Escrituras, aprendermos a palavra e com o poder do Espírito Santo levar a palavra lá fora. Entende agora? Entende as implicações? O desejo de Deus é que você se encha. A Bíblia fala em Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habite, habitar. É uma palavra interessante para habitar. Uma interpretação no grego para habitar. Existe o habitar morar, existe o habitar quando você vai e aluga um hotel, quando você aluga uma casa de praia, quando você aluga um Airbnb, você vai, reside ali uma semana, depois você vai embora. Você não está habitando. Você não tem autoridade para mexer em móveis. Você não tem autoridade para pintar a parede. Mas quando você está na sua casa, você habita a sua casa. E na sua casa, você pode furar a parede. Na sua casa, você pode mudar o sofá de lugar. Na sua casa, você pode colocar móveis planejados. Na sua casa, você pode construir para lá, para cá, para cima e para baixo. Porque você está habitando na sua casa. E quando a palavra de Deus habita em você, e se você deixar, ela vai ter autoridade para transformar todo o seu interior na vontade de Deus. Logo, você vai ser avivado. Falei muito rápido, falei muito bravo. Vou tomar água. Esdras, querido, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar em Israel. Olha só. Esdras foi despertado, foi avivado, e por causa da autoridade da palavra que o enviou, ele foi preparado por Deus, interpretou a palavra para fazer o que Deus queria. Agora que o templo estava resolvido, Esdras tinha que ir para ensinar o povo. Mas antes de ensinar o povo, o que eu acabei de ler, Esdras era versado para cumprir a palavra, para viver a palavra. Qual é a autoridade que nós temos em ensinar se a gente não cumprir? Aí vem um outro sofisma nessa geração. Eu não tenho força, eu não consigo, eu não entendo. Quanto tempo você tem gastado por dia na leitura da palavra? Em oração? Em conhecer a palavra? Quem é o profeta Zacarias? Quem é o profeta Ageu? Aonde eles profetizaram? Por que eles profetizaram? Aonde Isaías estava? No subúrbio da Babilônia ou na parte rica? Onde Daniel estava? Na parte rica ou no subúrbio? A quem os reis que Daniel profetizou? Ah, não me interessa o Antigo Testamento, não. É uma responsabilidade minha e sua. Conhecer a palavra, receber a palavra, entender a palavra, fluir na palavra. Não é só minha, como pastor, não é só do pastor Marcos. O pastor Marcos está lá no pastor Cícero hoje, está ministrando a palavra lá com a pastora Silva. Não é da pastora Néia apenas, não é da intercessão da minha esposa, pastora, sua também. Deus não me ama mais do que você. Ou me ama, Dalit? Me ama? Ele te ama também? Ele quer derramar em você o que ele derrama em mim? Então, querido, não tem distinção. É uma questão de desejo, de querer. Por fim, vem Neemias
E o próprio livro de Neemias mostra que ele foi contemporâneo de Esdras. O que é ser contemporâneo? Viveu nos mesmos dias, andou nos mesmos dias. O livro de Neemias registra que ele veio e resolveu a crise. Deus o despertou aonde? Neemias capítulo 1, onde que ele estava? Vocês esqueceram? Na cidadela de Suzã. Na corte de quem? Do rei Artaxerxes. O que Neemias era? Copeiro do rei. Quem chega para Neemias, eu preguei faz um mês. Era só continuar estudando, aprendendo, porque é importante para nós. São princípios de avivamento. Chega Ananias e fala com alguns de Judá: como é que está a cidade? Destruída, acabada. Ele chorou por 4 meses. Ele orou e o Senhor o enviou. Estou resumindo. Chegou lá, ele foi cuidar da vida dele. Chegou lá, ele viu a crise. Os muros estavam caídos. Zorobabel já fez alguma coisa. Esdras está fazendo. E ele começou a fazer 3 ministérios, 3 despertamentos, 3 homens que viram a autoridade da palavra de Deus, 3 avivamentos. Para um fim, a vontade de Deus ser cumprida. Aí a palavra vai ficando pesada, cansativa. Sabe por quê? Porque precisa ter paixão pela palavra de Deus. Precisa ter amor pela palavra de Deus. Precisa querer aprender. E aí, meu querido, começa o processo de restauração. 52 dias depois, os muros estavam levantados, as portas estavam assentadas. E agora sim, em Neemias capítulo 8, projeta aqui no versículo 1, em 10 minutos, eu vou falar de alguns aspectos do avivamento desses 3 homens. Esses 3 homens. Zorobabel, que está escrito em Esdras do 1 ao 6. Esdras, que está escrito em Esdras do 7 ao 10. E Neemias, que está escrito em Neemias do 1, acho que até o capítulo 13. Fala-se sobre Neemias. Mas agora Neemias vai registrar o que Esdras fez, e é o que nos interessa, a autoridade da palavra. É o que nos interessa. Uma intercessão que ora sem a palavra não é uma intercessão. Um crente que anda por aí sem a palavra não pode ser um crente genuíno. Então a palavra precisa ser restaurada no seu coração, no meu coração. Por isso, essa noite, eu creio que o Senhor quer nos despertar. Despertamento. Neemias capítulo 8, versículo 1, diz: chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel, presta atenção, mês 7, os filhos de Israel estavam nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, o povo saiu da cidade e veio para o templo. Olha a leitura, lá na praça, de frente com uma porta, uma grande porta, que foi restaurada por Neemias. Esse povo disse assim, ó, cadê o texto? E disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito para Israel. Sabe qual é o primeiro aspecto de um ministério avivado? De irmãos avivados? É o interesse pela palavra de Deus. É a chave. É o que talvez você está achando aí maçante. Eu quero repreender essa mentira do diabo na tua mente. É o que talvez você está aí, pô, mas é um espírito maligno tentando lutar contra você. O povo pediu a palavra. O povo chegou na igreja, pastor Marcos, dai-nos a palavra. O povo veio, por isso que às vezes eu falo, querido, você que está aí fora, sente-se. Por isso que às vezes eu falo, querido, você que está sentado, não converse. Porque a mensagem do Senhor vai falar com você. Agora a pergunta é, qual é o nosso nível de interesse?
Você acha que vai ter avivamento sem a palavra? Você acha que vai ter avivamento se a palavra está distorcida dentro do teu coração? Você acha que vai ter avivamento se você ler isso aqui uma vez por semana? Você acha que vai ter avivamento se você não pedir para o Espírito Santo me capacita a entender? Você não precisa tirar nota 10. Você só precisa aprender. Querer a lei. Querer as escrituras. Querer a palavra. Não existe igreja sem palavra. Isso aqui não faz sentido sem a palavra. Deus se move por causa da sua palavra. Deus aviva por causa da sua palavra. Deus restaura por causa da sua palavra. Deus te muda por causa da palavra dele. Deus te salvou por causa da palavra dele que diz que Jesus foi para a cruz. E você creu. Mas há muito conselho de Deus para mim e para você. E Deus quer restaurar essa igreja, o avivamento dessa igreja. Deus quer. Deus quer avivar essa igreja. Agora, todo o povo se ajuntou como a um só homem. Um só coração. Não havia divisão. Não havia partidarismo. Eu sou do partido do Tiago. Eu sou do partido da Dira, porque a Dira faz umas comidas lá que, meu Deus. Eu sou do partido do Ney, pastor Claudinei. Esse é o nome mais bonito que tem na terra. Eu sou do partido da pastora Neia. Sou do partido do Gilmar. Estes homens foram avivados porque tinham o mesmo pensamento. Todos somos irmãos e somos de Deus. O segundo aspecto do avivamento espiritual, versículo 2 e 3. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei, porque o povo pediu. Perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que se ouviam. Olha só. Versículo 3, ele leu o livro. Mas olha o versículo 2, a chave do avivamento. Tanto quem ensina, quanto quem aprende, devem ter a mesma disposição. A sua disposição em me ouvir, ou melhor, ouvir a palavra de Deus, tem que ser a mesma disposição que eu tenho em me ensinar. Essa mesma veemência que eu tenho aqui em cima, essa mesma palavra forte, uma voz forte, um andar, um olhar forte para você. Devolva esse olhar para mim. Devolva essa fome. Sabe por que eu prego assim? Porque eu tenho fome. Eu estou falando diante da congregação, diante da internet, diante de Deus, diante do Espírito Santo, que derramou a fome no meu coração. E eu prego com fome. Devolve para mim a tua fome de aprender. Devolve. Devolve, não é glória a Deus e aleluia, devolve fazendo, devolve aprendendo, devolve comendo a palavra, devolve obedecendo, devolve buscando, devolve sendo despertado, devolva, faz uma medida da tua fé, faz uma medida do teu conhecimento, seja humilde diante de Deus e diga: Senhor, o que eu não sei, ensina-me. Se torne um homem e mulher capaz de ouvir. Você é capaz de ouvir. Você é capaz de aprender. Porque quando eu me sento para aprender com Hernandes Dias Lopes, com Billy Graham, que já partiu, entre outros que você também assiste, eu me esforço. Eu quero ter fome para aprender. Quando eu faço o estudo de Deus, que é o Theos Logia, eu me esforço para aprender. Se esforce. Eu tenho me esforçado. Esforça-te mais. Tem de bom ânimo. Eu não tenho bom ânimo com a palavra. Não tem avivamento se não tiver disposição. Esse povo, Esdras estava junto com Neemias. Tudo restaurado. Agora era a palavra que tinha que restaurar. Terceiro aspecto. Estamos caminhando para o fim. Olha só, deixa eu falar uma coisa antes. Olha só,
A gente precisa aprender a ensinar. Existe uma regra para ensinar. Você lê, você aprende. Já falei, você põe em prática, você ensina. Você aprende, você põe em prática e depois você ensina. É uma lei. Quando nós aprendemos e não queremos aplicar a palavra, tipo o terceiro aqui, acontece um fenômeno espiritual. Algo que Jesus falou que ia acontecer. Jesus disse em Lucas 6,49, mas o que ouve a minha palavra, e não pratica, é semelhante a um homem que construiu uma casa. Ele construiu. Parece casa. Parece que lê a Bíblia. Parece que ora. Parece que busca. Você é filho. Você parece com filho, você é filho mesmo de Deus. Você é irmão mesmo meu e entre vocês. Somos irmãos. Mas parece que você está construindo. Não tem construção na tua vida sem ouvir e obedecer a palavra. Engano do diabo na tua mente se você acha que a tua vida está sendo construída para o reino sem a palavra, eu provo. Lucas 6,49. Semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. Alicerce. E quando as águas bateram contra ela, o fogo contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande ruim nessa casa. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O vento vai bater ainda. A luta vai vir ainda. Ah, mas eu estou em luta, vai vir mais luta. E essa luta que está em mim vai passar. E quando passar, vamos ver se sua casa está de pé. Tem que obedecer. A não ser que você não queira viver o avivamento. A não ser que você não queira viver o que você cantou aqui. E chorou e foi um mover de Deus aqui. Foi muito bonito isso. Terceiro aspecto. A palavra de Deus tem que ser o ponto mais alto na minha vida e na sua vida. Versículo 4, Neemias 8. Esdras, o escriba, Esdras, o livro de Esdras é uma pessoa, Esdras, assim como Neemias. Ele estava no púlpito de madeira que fizeram para ele. Para aquele fim. Qual o fim? Pregar a palavra. Ele estava no lugar mais alto. Havia alguns homens do lado direito. Havia alguns homens do lado esquerdo. O ministério tem que apoiar a palavra. Cada ministério aqui tem que apoiar o ministério da palavra. Intercessão, kids, jovens, pessoal da recepção, da cozinha, do estacionamento, do louvor, da mídia. Tem que estar aqui, ao lado da palavra. Neemias capítulo 8, versículo 4. Estavam os homens à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias. Ai, que chata essa leitura, para você entender. Para eu entender. Homens do lado direito e do lado esquerdo. Esdras abriu o livro à vista de todo mundo. Esdras leu a lei do Senhor para todo mundo. Todo o povo, quando ouviu a palavra, se pôs em pé. Olha, querido, não é uma prática nossa, como de algumas igrejas, se colocar em pé diante da palavra. Mas deveria ser uma prática nossa, curvar o nosso coração diante da palavra. Aí eu repito mais uma vez, aos irmãos que, quando chegam, demoram-se um pouco a sentar-se. Sim, Deus está nos chamando a atenção. Sim, Deus não quer que a gente converse. A Bíblia diz que esses homens e todo o povo ficaram da alva. A alva, em alguns lugares, como o Nordeste, é 5 horas da manhã, é o amanhecer. Até meio-dia, em pé, ouvindo a palavra. Eles eram homens e mulheres de carne e osso. Eles tinham o mesmo Deus que eu e você tem. E por que eles ficaram tanto tempo ouvindo a palavra? E nós, quando passa um pouquinho do tempo, já dá um comichão nos ouvidos, dá um comichão nas pernas, vem uma preocupação do coração. Eu quero ir embora, eu vou trabalhar amanhã, como se esse povo não trabalhasse.
como se esse povo aqui não fosse homens e mulheres que trabalhassem para se sustentar naquela época. Então eu não entendo, como diz o pastor Marcos, por que eu e você fica com tremedeira, porque o culto está demorando. Fica chateado. Sabe por quê? Porque não foi despertado. A chateação, talvez, é porque falta despertamento. Se você está dizendo assim, eu estou orando a Deus, Deus vai falar com você. Mas Deus não vai falar para você uma nova revelação. Não existe nova revelação. Não existe. Último aspecto estou pulando algumas coisas aqui, querido. Eu sei que o tempo já está avançado. Eu não quero cansar você, eu gostaria só de ensiná-los, como eu venho sendo ensinado por Deus a você. Esse último aspecto aqui é interessante. Versículo 9, projeta para mim aqui, Neemias 8, 9. Vamos ver o ministério completo agora? Vamos ler. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não chorais. Chora não se pranteia não, porque todo o povo chorava quando ouvia a palavra de Deus. Mas ao invés disso, mais para frente, nos próximos versículos, você vai ler que Esdras falou assim: olha, vocês vão fazer festa, porque a palavra de Deus voltou para o nosso meio. A pergunta é: você faz festa quando você está na igreja? Seja sincero. Seja sincero. Festa. Festa com a palavra. Festa em ver os irmãos. Festa com louvor. Festa quando sai de casa. Festa amanhã, porque daqui a pouco é terça. Você faz festa no seu dia a dia. Quando você abre a palavra na tua casa, você faz festa na leitura. Você faz festa na oração. Você chora, ri, mas você faz festa. Eu me alegro. Olha, eu vou na casa aqui do meu irmão aqui, ó. Eu vou com a minha esposa na tua casa. Sabe para quê? Vamos fazer festa. Vamos nos alegrar, porque o Senhor é bom. Porque nós vamos para o céu. Vamos nos alegrar. Cadê a alegria da salvação? Cadê o teu sorriso, querido? Cadê o teu sorriso? Cadê a tua disposição de ficar em pé e buscar e orar? Cadê a tua alegria? É sempre as mesmas respostas. Eu estou cansado, eu não entendo, eu não consigo. Enquanto a autoridade de Deus está aqui, enquanto aquele povo da Coreia, o louvor pode subir. Enquanto aquele povo da Coreia, suba louvor, por favor. Enquanto aquele povo lá na Coreia do Norte, daquele país perseguido, eles não podem ter a Bíblia Sagrada, eles não podem ler a Bíblia Sagrada. Aquele povo é perseguido, enquanto nós temos um país livre, nós temos a palavra de Deus, nós temos acesso à palavra de Deus, nós temos milhares de palavras de Deus em aplicativo. Mas, querido, cadê a tua alegria? Cadê a tua disposição? Cadê o teu despertamento para o Senhor? Os dias estão contados. Jesus vai voltar. Acorda, desperta. Tu que está dormindo, desperta e Cristo te esclarecerá. Desperta o teu ministério, desperta o teu desejo por Deus. Não é só falar, Deus conhece o teu coração, Deus conhece os seus passos, Deus conhece a tua mente. Não é só falar, não é mais ser nominal, mas é ser cheio, transbordar do Espírito Santo. O Espírito Santo não trabalha em nossa vida em desacordo com a palavra. O Espírito Santo veio por causa da palavra de Jesus, que disse: importa que eu vá, porque se eu for, eu vos enviarei a promessa do meu Pai, eu vos enviarei o Espírito Santo. Algumas pessoas cantam, faz de novo, cumpre. Deus já cumpriu, o dia de Joel já aconteceu, o Espírito já foi derramado, o Espírito Santo está no nosso meio, Ele está no seu coração. O Espírito Santo quer despertar o teu coração, o Espírito Santo quer avivar a tua mente e o teu coração.
Abra-se, rasga o teu coração para Ele. Fique em pé em nome de Jesus. Olha para dentro de você essa noite. Olha dentro de você. Feche seus olhos. Tem duas situações aqui hoje. Você perguntar para o Senhor: eu estou avivado? Você perguntar para o Senhor assim: eu tenho disposição em aprender as suas escrituras? Tem duas linhas hoje: ou você pergunta ou você não pergunta. Se você não perguntar, a vida segue sim. Jesus continua te amando. Você continua sendo salvo e filho, mas você continua sem avivamento. E essa outra linha de você, como diz o pastor Marcos, a linha de você se permitir perguntar para o Senhor essa noite: Senhor, eu quero minha vida avivada diante do Senhor. Eu reconheço, Senhor, que me falta, e eu sei que é o Senhor que me capacita. Se você essa noite não mais transferir a sua responsabilidade a outros, você tem essa coragem de não transferir o que você está vivendo ou o que você está deixando de viver para outros? Não transfira. Não transfira. É muito comum dentro da igreja nós falarmos: Ele já está aqui. Mas é porque Ele está aqui. Onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá eu estarei. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. É muito comum nós dissermos assim: o Espírito Santo quer te avivar, mas Ele quer te avivar. Agora, talvez o incomum é dizer: você quer essa noite ter um encontro com Deus? Não aquele encontro lá da chácara, não aquele encontro de 3 dias, mas um encontro hoje em real com a palavra de Deus. Você quer ter um encontro hoje com a autoridade das Escrituras? Você quer ter um encontro genuíno? Qual é a sua resposta para Deus essa noite? Qual é a sua resposta para Deus essa noite? É muito comum, muitas vezes que eu prego, eu chamo o pastor Marcos e digo: pastor, ore pela igreja. E ele ora, e nós queremos orar sim pela igreja. Mas é muito incomum dizer-se aqui no púlpito: ore, ore você que está aí. Ore essa noite você por você mesmo. Ore você pelo seu casamento agora. Ore você pelo seu emprego. Ore você pelo seu ministério. Coloque-se agora diante do Senhor. É muito comum, muitas vezes saímos daqui e não permitimos que Deus nos transforme. É muito comum sairmos daqui com pressa, chateados com alguma coisa. É muito comum chegarmos em casa e nos esquecermos de Deus quase que de imediato. É muito comum talvez você chegar na sua casa e não dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu te louvo. Mas eu quero desafiar você essa noite a ser avivado, a ser despertado. Você está diante da sua crise. O avivamento começa em você. O avivamento começa dentro do teu coração. O avivamento começa dentro do teu coração. Dê uma resposta a Deus da tua vida. Dê uma resposta a Deus no seu coração. Porque o Senhor do céu te ouvirá, e Ele te responderá, e Ele te avivará, e Ele lhe despertará, e você terá sua vida impactada pela glória de Deus, pelo poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, ó Senhor, que toda resistência, ó Senhor, que toda dificuldade, ó Deus, em nós compreendemos a sua palavra caia por terra hoje. Ó Senhor, que todo esfriamento,
todo desinteresse pela tua palavra caia por terra hoje. Ó Senhor, que haja no nosso meio um desejo pela tua palavra, um desejo, Senhor, para conhecer mais da tua palavra. Que haja no nosso coração hoje, Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, um despertamento diante da crise, despertamento diante da situação que nós estamos vivendo, um despertamento diante da frieza, um despertamento diante da dificuldade, um despertamento diante da dúvida, um despertamento diante da carnalidade. E que nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos convencer. Espírito Santo, eu te peço, nos convence, da mesma maneira que foi nos dias de Zorobabel, da mesma maneira que foi nos dias, ó Senhor, de Esdras, da mesma maneira que foi nos dias de Neemias, da mesma maneira que o povo se interessou pela sua palavra, que o povo escutou a tua palavra, que o povo creu na tua palavra. Assim seja nos nossos dias, Senhor. Nós queremos o avivamento, nós queremos ser transformados, nós queremos ser mudados, nós queremos aprender, nós queremos ensinar, nós queremos ver o Seu transformar em nossa cidade, ó Senhor, em Suzano, ó Senhor, em Palmeiras, ó Senhor, em cada bairro aqui, ó Senhor, em cada família. Nós queremos a nossa igreja cresça, mas Senhor, faz em nós, Senhor, faz em nós como o Senhor fez os grandes avivamentos. Faz na nossa vida, desperta o nosso coração, desperta o nosso coração, desperta-nos em oração, desperta-nos em leitura da tua palavra. Aviva-nos, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva esse louvor, aviva essa intercessão, aviva essa equipe de mídia, aviva para a oração, aviva, Senhor, vem com os ventos do avivamento, os ventos do avivamento.